o programa Pauta do Dia conversa hoje com uma das mentes mais inteligentes aqui do estado de Roraima. Eu digo isso porque o cidadão é jovem ainda, mas já tem doutorado, né? Já escreveu vários livros, está bombando aí mundo afora com os seus filmes, que são 2 até agora, pelo que eu ainda sei, né? De repente tem mais alguma coisa aí na mente. Eu estou falando de Aldenor Pimentel, jornalista. Eu acho que, na verdade, jornalista é o que menos ele é hoje, né? Aí, escritor, cineasta. Bom dia, Aldenor, seja muito bem-vindo ao Pauta do Dia. Bom dia, Yurismar Ramos. É um prazer estar aqui conversando com você e discutindo coisas tão interessantes como cultura, arte e o que vier. Aldenor, como falei para você agora há pouco, a gente se conheceu lá na época da faculdade ainda. Eu já tinha saído, você ainda estava na faculdade, e de repente veio trabalhar com a gente ali na Rádio Roraima, né? Foquinha, ainda aprendendo, mas essa mente brilhante aí, ela já vem de muito tempo, né, Aldenor? Eu já ouvi você falar em algumas entrevistas que esse seu passo para a literatura começou bem cedo, né? Eu queria que você falasse um pouco desse seu início aí, de como que essa mente abriu para começar a escrever. Sim. Bom, eu sempre fui alguém que gostava de estudar desde criança. Então, gostava de ir para a escola, gostava de fazer as tarefas, os exercícios e tal. A escola era um lugar onde eu gostava de estar. E aí foi na escola, foi a escola, esse ambiente, que me apresentou, né, as artes. Primeiro a literatura, então, livros, sempre gostei de ler desde cedo. Eu tive incentivo dos meus professores, em especial da minha professora de português na época, do ensino fundamental, que me incentivava a ler, fazia com que nós também produzíssemos textos, né, ali na disciplina, elogiava meus textos e isso me estimulava a continuar escrevendo, né. Tive apoio da família também, e isso fez com que eu desse os primeiros passos, então, na área da literatura. Até chegar onde estou hoje, né. Participei de alguns concursos literários ainda na idade escolar, me amadureci, me tornei um adulto, continuei escrevendo, participando de concursos literários já na fase adulta, ganhei alguns, e isso me fez querer continuar e querer assumir as artes como uma profissão, né? Como uma coisa que não só me dá prazer, mas como me dá um reconhecimento social, algum retorno financeiro. Com certeza. Eu, quando na escola, ainda iniciando, a minha professora também me incentivava bastante. Ela dizia que quem lê adquire conteúdo, adquire vocabulário, né? E pelo que deu para entender, você é a prova viva disso, né? Você, de tanto ler, de tanto ser incentivado, acabou se tornando um escritor aí que eu já tive a oportunidade de ler alguns livros seus. O Livrinho da Silva é o meu preferido, né? Assim, eu realmente estou tentando iniciar um projeto aí de escrever pelo menos um livro na vida, mas é difícil. Olha, a cabeça ainda está meio que tentando encontrar ali as palavras, o caminho certo para poder chegar ali. E aí me deparo com você aqui, já um jovem que já escreveu vários livros, e livro que se transformou, inclusive, em filme, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Aldenor, vamos falar aqui sobre os seus livros, né? Você recebeu mais de 70 prêmios em concursos literários, nacionais e internacionais, pela produção de romances, né? Poemas, crônicas e contos voltados a crianças, jovens e adultos. O que te motiva a escrever? O que abre a tua mente? Olha, puxa, vou escrever sobre aquele assunto ali. Existe alguma coisa pré-estabelecida, ou de repente aparece, surge e você se vê ali motivado a escrever sobre aquele assunto?
Eu sempre digo que a inspiração pode vir de vários lugares, né? Às vezes pode ser uma conversa com um amigo, pode vir de uma notícia de jornal, pode vir de um acontecimento real. Vários personagens ou acontecimentos da ficção e livros que eu escrevi, de histórias que eu criei, nasceram inspirados ou em acontecimentos reais ou em personagens reais. Então, a vida é a matéria-prima, né? É a matéria-prima do artista e, no meu caso, do escritor, do cineasta, né? Então, muitas coisas que acontecem na vida real, minha, de alguém próximo a mim, ou de histórias que eu ouço, isso pode se tornar uma história ficcional, né? Ou, às vezes, a criatividade vai além do que a gente vê, do que a gente sabe, né? Às vezes, uma metáfora, né? Assim, a criação de um lugar que não exista, de uma pessoa que não exista, ela às vezes retrata melhor a realidade do que a própria realidade. Então, a inspiração para as minhas histórias, para os meus personagens, ela é uma mescla, né, dessa realidade crua, essa realidade que a gente vive, com algumas invenções que são próprias das mentes que se dedicam às artes. Nessa tua vida de escritor, o que é mais gratificante? O reconhecimento do público, né? Esse contato com o público e perceber que o que a gente escreve faz sentido para outra pessoa. E o público vai até além do texto que a gente faz, né? Que a gente cria, né? Porque às vezes alguém vê o filme e aí cria histórias em cima daquilo, né? Uhum. E não foi projetado, não foi pensado inicialmente pelo escritor, pelo cineasta. Mas é interessante perceber como aquilo que a gente cria mexe com as pessoas. Tem gente que já diz que leu uma história minha e chorou, ou se alegrou com uma história engraçada. Então, que bom que essas criações mexem com as pessoas e, mais do que isso, as faz pensar na sua vida, pensar no mundo, olhar a vida com outros olhos. Acho que é um pouco também da missão de quem faz arte, né? Fazer a gente Verdade. olhar o mundo de outras formas, pensar que a vida é possível de outras formas também. Existem outras formas de viver, existem outras formas de a gente ser a gente mesmo no mundo. Eu fico pensando, Aldenor, quando às vezes navego pela internet, pelas redes sociais, e eu percebo uma juventude que não está muito preocupada com a literatura, não está muito preocupada com a leitura, com a escrita, e aí escreve do jeito que acha que muitas vezes, na maioria das vezes, errado, né, gramaticalmente falando. E aí a gente vê assim a necessidade maior da pessoa realmente ir para a literatura, para escrever, para ler mais, né? E aí eu queria saber de você se isso te entristece um pouco, essa questão de você perceber que as pessoas não estão muito ligadas como eram antigamente, né? Como os nossos pais eram, como eu também sempre gostei muito de ler e escrever, porque eu escrevo todos os dias como jornalista e tudo mais, mas hoje eu vejo uma juventude assim um pouco mais distante dessa realidade. Você percebe isso também? Ao mesmo tempo em que, assim, eu fico triste em ver índices de leitura baixos, tanto no país quanto no estado mesmo, mas eu percebo que existem leitores, né, para diferentes, digamos, narrativas, né? Existem leitores que gostam de ler livros, mas existem outras formas de se acessar as narrativas, né? Há pessoas que gostam de filmes, de séries, isso também é narrativa, isso também é uma forma de você ler o mundo, né? Também é cultura, né? Isso. Há quem goste de ouvir histórias narradas, contadas, né, de forma oral, pela oralidade. Então, existem diferentes formas de você ter acesso à cultura e todas essas formas, elas te ajudam de alguma forma a você aumentar seu vocabulário, a seu nível de comunicação, ao seu olhar para o mundo, né?
Então, eu penso que é preciso, primeiro, que é importante, sim, que as pessoas leiam livros, leiam jornais, leiam, né, leiam em diversos suportes. Hoje nós temos, por exemplo, os livros digitais, né, que não são em papel, é uma nova geração tendo novos hábitos de leitura, mas entendo, sim, que é preciso mais estímulo à leitura. Eu falei que na escola eu tive bastante estímulo, falei que na família também recebi estímulo. Então, eu entendo que é preciso isso, né? É preciso que a escola estimule as pessoas a lerem, as famílias estimulem seus filhos a lerem. É preciso que hajam políticas públicas de incentivo à leitura, né? Espaços adequados para leitura, bibliotecas, nas escolas, salas de leitura, né? Um ambiente propício para que nós sejamos um país leitor. E eu acredito que esse acesso à leitura, à cultura, ele é transformador, né? Ele transforma não só a pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa que pode ter mais sucesso na carreira, né, profissional, mas é algo que vai ter um retorno para o Estado, para o país, né? É um fator Verdade. de desenvolvimento de um país, não só econômico, cultural, né, em vários aspectos. Vamos então ver aqui os livros que o Aldenor já escreveu. Se faltar algum, você fala aí. Livrinho da Silva, 2017. A Inacreditável Deus para a Presidência, em 2015. A Inacreditável História do Milho Gigante, em 2019, que virou filme. E O Jogo da Democracia, em 2021. E agora, Eldorado de Brisa, em 2021 também, que inclusive está participando de Bienal em São Paulo, não é isso, Aldenor? Exatamente. Esses dois últimos, eles foram publicados com recursos públicos, com recurso do edital da Secretaria de Estado da Cultura. O Eldorado de Brisa foi lançado no edital de publicação de livros, né? Então, este foi um dos 5 livros selecionados nesse edital da Secult. E o Jogo da Democracia também foi pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei importantíssima, né? Que dá esse amparo à classe artística nesse período de pandemia. Então, é fundamental. E eu tive também a felicidade de que ele fosse selecionado nesse edital também da Secult. Então, o Eldorado de Brisa vai ser lançado oficialmente na Bienal do Livro de São Paulo, em julho. Então, é uma honra representar Roraima, né? E nesse evento Parabéns. tão importante, muito obrigado. Nesse evento tão importante, né? Nós temos nomes de Roraima com algum destaque nacional. O maior deles é o Tino Apixana, né? Que, assim, além de amigo, assim, uma referência para mim. E eu fico muito feliz em seguir alguns desses passos, né? Não sei se eu vou chegar até o Cristino, que ganhou o Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, já ganhou o Prêmio Internacional, o Prêmio Peter Pan, tem o livro traduzido, sueco, dinamarquês, mas estou trilhando meu caminho. Eu fico feliz em perceber. Vamos torcer para que chegue lá, né? Porque potencial a gente já sabe que tem. Então, é só seguir os passos aí. Mas fico feliz já com essas pequenas conquistas que os livros que eu tenho publicado têm ganhado por aí. Aldenor, esse livro Eldorado de Brisa, eu não tenho ele ainda. Ele é o quê? Ele é um romance? É poema? Qual que é o estilo dele? É um romance, é uma história que se passa aqui em Boa Vista, né? Uma jovem nascida em Boa Vista, que mora na periferia de Boa Vista, ela recebe uma carta misteriosa que a faz sair daqui de Boa Vista e ir até a Bolívia atrás de um ouro. É uma espécie de caça ao tesouro contemporânea, né? E onde ela, ao longo dessa sua jornada, né, é colocada diante de diversas situações que a fazem se questionar sobre os seus valores, né? Como uma pessoa que busca, né? O que ela busca para a vida dela. É um livro que tem essa aventura, né? Tem essa saga, mas tem um pouco de drama, tem um drama familiar, tem um pouco de romance, tem um jovem que gosta dela, ela não dá muita bola para ele, e tem comédia também, né? Eu sou uma pessoa bem humorada,
Verdade. Tem Pelo que eu tô percebendo, esse livro é mais um que tem potencial para o cinema também, né? Quem sabe, quem sabe. É preciso que haja oportunidades, né? Por exemplo, a Inacreditável História do Milho Gigante, que é inspirada no meu cordel, de mesmo nome, ele só foi possível também porque foi aprovado no edital da Secretaria de Estado da Cultura, também pela Lei Aldir Blanc. Aliás, eu queria te perguntar como foi que você ingressou nesse mundo do cinema? Como foi que você se tornou cineasta? Foi a partir dessa história do Miro Gigante ou foi a partir do Cristino Wapchana? Não. Na verdade, o meu contato com o audiovisual começou na época da faculdade, da universidade, né? Em aulas como telejornalismo, ou mesmo no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso. Uhum. No trabalho de conclusão de curso, eu fiz um vídeo documentário, né, sobre a população carcerária de Roraima. E aí, esse documentário, nessa época, ele teve uma certa repercussão até nacional. Ele participou de uma mostra do Intercom, que é o Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, né? Uma mostra competitiva de produções feitas por alunos de comunicação. Então, ele recebeu um prêmio regional, melhor vídeo documentário de jornalismo da região norte, e foi finalista da etapa nacional. E aí, esse foi meu primeiro grande contato assim, com o audiovisual, e que me fez querer continuar, né? Não houve muitas oportunidades, mas, por exemplo, eu já trabalhei na TV Universitária, e na TV Universitária eu tive a oportunidade de dirigir um documentário lá também. Em 2014, nós produzimos o documentário Índios na Cidade, Vidas em Travessia, e esse documentário foi exibido em rede nacional, na TV Brasil. Então, Brasil todo assistindo a uma produção daqui de Roraima, dirigida por mim. E aí, fazer cinema é algo difícil, caro, né? Você precisa, primeiro, de equipe, equipamento, logística, tempo. Então, isso me afastou, de certa forma, do audiovisual. Quando houve, então, a oportunidade desse edital, né? Edital da Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Estado da Cultura, então eu tive a ideia de transformar o cordel, que eu já tinha inscrito, lançado em 2019, e tinha tido certo sucesso local, né? Eu lancei aqui em Boa Vista, lancei em Rorainópolis, em festivais literários promovidos pelo SESC. Então, eu tive a ideia de transformar esse cordel num filme, um filme de animação. E aí nós fomos contemplados, o nosso projeto recebeu recurso, e foi possível realizar o filme. E aí ele se tornou esse sucesso que é hoje, né? A gente acreditava que ele ia ter um relativo sucesso aqui local, talvez em estados da Amazônia. Entre as crianças, né? Entre as crianças, em estados da região Nordeste. E aí, quando a gente viu, ele foi para os Estados Unidos, foi para a Indonésia, ganhou prêmio na Índia, né? Já ganhou 3 prêmios na Índia. Então, ganhou prêmios nacionais, internacionais. A gente fica bem feliz de perceber que o que a gente tem produzido aqui em Roraima está, assim, ultrapassando barreiras, ultrapassando fronteiras e ganhando reconhecimento internacional. O documentário do Cristino Wapchana foi produzido, a entrevista foi gravada há alguns anos, quando eu ainda estava na TV Universitária. Então, por isso, o documentário teve esse apoio da TV Universitária para sua produção, mas ele só foi finalizado agora, em 2021. E aí também, né, já foi selecionado para alguns festivais de cinema, na Índia também, aqui no Brasil. Ao todo já foram três festivais que selecionaram esse documentário. A gente fica bem feliz, né? E que bom poder mostrar todos esses lados de Roraima, né? Porque a Inacreditável História do Milho Gigante se passa no Lavrado Roraimense, né? Tem um monte de Roraima lá. Uma história simples, né? Mas que é legal, é interessante. Eu já assisti umas 2 ou 3 vezes.
é uma historiazinha bacana, simples, mas que chama muita atenção, porque é coisa nossa, só existe lavrado aqui do jeito do nosso lavrado, só existe aqui, né? Então pega dois animais icônicos da nossa região, que é o tamanduá e a formiga, né? E aí cria-se essa história e aí vira esse sucesso todo, né? Que você mesmo disse que acabou se surpreendendo por ganhar porque você achava que ia ser só mais sucesso regional aqui, mas que realmente ganhou o mundo. Qual foi a receita para chegar a esse sucesso? Você já tem essa noção ou ainda está tentando descobrir? Bom, eu acho que uma das fórmulas, assim, uma das coisas que deram certo foi o trabalho em equipe, né? A gente produziu o documentário, o filme totalmente aqui, com uma equipe roraimense, com a produtora foi a Platô Filmes, que já tem assim um know-how na área, né? Também com prêmios, participações em festivais, etc. Então a gente buscou uma equipe totalmente roraimense, mas com alguma experiência, né? Então, quem fez a trilha sonora, o Pedro Link, Renato Costa, que são músicos, compositores daqui, com experiência também nessa área. O som, ali pelo Parixara, tem uma empresa que tem bastante experiência com gravação, mixagem, edição de áudio. Então, vários profissionais que assim, contribuíram para que a obra ganhasse a qualidade que ela teve. E depois é um esforço coletivo, né, para fazer esse material circular, né? Então, inscrição em festivais, então, ir atrás, saber qual festival está aberto, até quando, prazo, etc. E, claro, o apoio governamental foi fundamental também, né? Como eu já não canso de repetir, né? Sem esse incentivo, sem esse investimento de recursos públicos, não seria possível ter feito esse filme e com essa qualidade. Ainda mais em meio à pandemia, né? Exatamente. A pandemia, assim, ela afetou, inclusive, a forma de fazer o filme, né? Porque audiovisual é um trabalho em equipe e geralmente com equipes grandes, né? Então, editores, roteirista, diretor, no caso de uma animação, desenhista, animador, né? Então, músicos. Então, uma equipe grande e que, por conta da pandemia, não podia se reunir presencialmente, né? Então, a maioria das nossas reuniões foram online, então a gente teve que se adaptar, né? Buscar outras formas de fazer, e que bom que deu certo. A gente aprendeu a fazer cinema na pandemia, né? E acabou tendo esse resultado. Aldeno, a produção audiovisual de Roraima começa a ganhar projeção nacional, com você, também com outros diretores que estão trabalhando nesse sentido aí, o Alex Pisano é um deles, né? E, enfim, a própria Platô Filmes, como você mesmo já mencionou, ou seja, nós temos potencial para muito mais do que já está se mostrando aí, né? Temos. O cenário do audiovisual de Roraima tem se desenvolvido ao longo dos anos, né? Nós, há alguns anos, olhávamos, assim, iniciativas pontuais, Alex Pisano, assim, na garra, fazendo seus filmes sem recurso financeiro, sem grandes estruturas, né? Com muita parceria, com muita força de vontade. O Thiago Brigler também, fazendo seus filmes, assim, da forma que dava. E aí eu percebo que o segmento tem se organizado, né? Tem se reunido, se fortalecido, e se desenvolvido mesmo, se profissionalizado. Eu cheguei a participar de alguns cursos que foram oferecidos aqui, curso de direção de documentários, curso na área de fotografia para o cinema, curso de roteiro, e hoje você vê um cenário até com empresas de cinema, como a Platô Filmes, né? Então, isso tem trazido resultados, né? Você citou, né? Filmes do Alex Pisano, filmes da Platô Filmes, concorrendo em festivais, ganhando prêmios.
Por Onde Anda Macunaíma, por exemplo, da Platô Filmes, ganhou prêmio nos Estados Unidos, né? Agora, o Parasito, do Alex Pisano, foi selecionado para um festival na França, que eu acho que é o Festival de Curtas de Paris. Então, nós percebemos que, primeiro, o segmento tem se fortalecido, tem ficado mais profissional e, mais uma vez, o apoio do poder público, né, o investimento com políticas públicas para o audiovisual também tem surtido efeito. O Parasito, por exemplo, ele foi produzido inicialmente, do Alex Pisano, foi produzido inicialmente de forma independente, mas a finalização dele foi feita com recurso da Lei Aldir Blanc. Assim como o filme Rabiola, da Platô Filmes, também foi produzido com recurso da Lei Aldir Blanc. Então, nós temos... E também tá chegando uma nova geração aí, né? Eu já tô ficando vovô, assim, no áudio. Mas acho que é a genética, né? Mas tem uma jovem chegando aí por exemplo, Roraimana, com o filme... esqueci o nome do filme. Mas é um filme bom. Também foi selecionado para um festival, para alguns festivais aí pelo Brasil. A gente fica bem orgulhoso, né? Que ótimo, né? Que bom. De, assim, fazer parte dessa história e ver que essa história está continuando e tem muito a se desenvolver. O Aldenor Pimentel, daqui a 20 anos, como é que você se vê? O que é que você projeta para daqui a 20 anos? Pronto. Primeiro eu lembrei do nome do filme. Nome Sujo. É um filme bem sensível e bonito de se ver. Eu recomendo. Eu já assisti e gostei. Agora, Aldenor, daqui a 20 anos, eu acho que eu não fiz uma projeção tão a longo prazo assim. Eu quero fazer arte. Quero fazer arte. E aí quero ter reconhecimento por esse trabalho, né? Eu acredito que já tenho, né? Percebo um retorno do público, percebo que as pessoas compram, comentam. Já começou a ter retorno financeiro também? Já. Não é minha principal fonte de renda, mas tenho sim retorno financeiro, não posso reclamar. Então eu quero, eu espero que daqui a 20 anos eu seja reconhecido em outros lugares além de Roraima, como um escritor, principalmente como escritor, mas quem sabe, né, se a vida me permitir, um cineasta com alguma projeção nacional. Não tenho grandes ambições no cinema, eu me sinto mais um escritor do que um cineasta, mas é algo que eu gosto de fazer também, e se vier algum sucesso para além do que há hoje, vai me receber de braços abertos. Eu tenho certeza que virá sim. É difícil viver de literatura em Roraima? Olha, sim, eu diria que é difícil viver de literatura no Brasil, né? Nós falamos dos índices de leitura que são baixos, né? Então, é possível, é difícil, mas é possível. Há alguns no Brasil, aqui em Roraima também, nós temos alguns exemplos, né? Alguns casos de sucesso de escritores que não fizeram riqueza com a literatura, mas que sim, que tem um Tem uma retorno vida tranquila, né? que é suficiente para se manter com essa renda principal com a literatura, né? Nós temos o maior exemplo, que é o Cristino Apiciano, que mora fora, mora em São Paulo atualmente, mas que vive dos seus livros publicados, mas vive também de fazer palestras, né, de outras atividades que ele faz, mas como escritor, né? Então, foi a literatura que trouxe isso para ele. Eu também, assim, participo de atividades, dou palestras como escritor, assim, reconheço publicamente o apoio, por exemplo, que o Sesc Roraima dá com seu festival literário, várias atividades, eu sou convidado, mas também sou convidado em escolas, em espaços, além da venda de livros, né? Então, são algumas oportunidades que existem e outras que nós mesmos criamos, né? Nós do segmento, né? Então, também
realizamos atividades, sessões de autógrafos, diversas ações para, né, aproximar Aí já entra o empreendedor, o produtor cultural, né? Sim, sim. Aqui em Roraima temos que ser também empreendedores, produtores culturais, além de artistas, né? Mas, assim, não é ruim, não. Eu não reclamo disso, né? Eu acho que me engrandece como pessoa, como profissional, né? Eu consigo ter uma visão mais ampla sobre o mercado, sobre como funcionam as coisas. Eu acho que isso me ajuda, inclusive como escritor, né? E que bom que a gente consegue ter a união com outros escritores, com outras instituições, livrarias, bancas de jornal, né? São vários parceiros que fazem com que essa cena se desenvolva e que acaba sendo bom para todos, né? Sendo bom para o escritor, para a livraria, para a editora, para o público, né? Que com isso a economia da literatura, do livro, se desenvolve, o público tem mais livros como opção, e aí escolhe o que mais gosta. E que bom que eu consegui gravar essa entrevista contigo assim, enquanto ainda não é famoso mundialmente, né? Porque daqui mais para frente é só sucesso, só viajando, e aí difícil encontrar o Aldenor Pimentel para poder gravar esse papo assim tão mais próximo, né? Aldenor, eu queria saber de você, a gente já está chegando ao final, como é que eu encontro o Aldenor Pimentel nas livrarias e a sua produção audiovisual também, onde é que se assiste, as suas redes sociais, para os nossos ouvintes e internautas poderem acessar e acompanhar um pouco mais de perto a tua vida? Bom, eu tenho redes sociais, publico principalmente no Instagram e no Facebook, então as pessoas lá podem conhecer mais o meu trabalho. Eu posto não só sobre produções minhas, minha carreira como artista, também gosto de postar sobre o trabalho de outros artistas que eu admiro, né, que eu acho importante indicar. Então, para conhecer e me acompanhar de perto é aí, Instagram e Facebook. Só digitar lá o Aldenor Pimentel, você provavelmente vai me encontrar como primeira opção. Quem quiser Legal. assistir, por exemplo, documentários que eu já produzi, pode ir lá no canal do YouTube, A Arte de Aldenor Pimentel. Tem, por exemplo, Índios na Cidade, Vidas em Travessia, e outras produções. Por exemplo, eu gravo poemas, contos, vídeos, né, com poemas, com contos meus, de outros autores, tem lá também. Tudo de graça, né? E tem um blog, que é A Arte de Aldenor Pimentel, onde também, gratuitamente, contos, poemas, crônicas estão disponíveis lá para leitura. Quem quiser comprar meus livros, aí aqui em Boa Vista temos alguns pontos de venda. Livraria Boa Vista, no shopping Garden Shop, Pátio, Roraima. Lá está o livro Infanto Juvenil, O Jogo da Democracia. Na banca Playboy estão outros livros também, o Eldorado de Brisa, Livrinho da Silva, o Cordel, a Inacreditável História do Milho Gigante, está lá também. Mas a pessoa pode encontrar alguns desses livros pela internet também, em livrarias virtuais, na Amazon, né? Por exemplo, o Jogo da Democracia e o Eldorado de Brisa, que foram lançados por editoras de fora. Então, esses estão disponíveis à venda em livrarias virtuais pela internet. Quem preferir, assim, um contato mais próximo do escritor, é possível também comprar o livro direto comigo, né? É só entrar em contato comigo pelas redes sociais, né? Se eu puder, eu mesmo faço a entrega. Se a pessoa quiser autografo, levo. Legal. Um papo, então... Olha, gente, aproveitem enquanto o homem ainda não é totalmente famoso. Já é famoso, mas vai ganhar muito mais projeção daqui a mais uns dias e vai ficar difícil para encontrar o Aldenor Pimentel por aí, pelo meio da rua. Então, aproveitem para adquirir os livros agora, né? É uma sugestão. Que bom, sim. Então tá, Aldenor. Papo muito, muito bom, muito bacana, muito interessante, né? Bebi da fonte aqui um pouquinho.
e as pessoas podem, como ele falou, entrar lá no canal, né, a Arte do Adelor Pimentel, lá no YouTube e também no blog, para também beber da fonte, ler os poemas, os contos que ele tem por lá. Adelor, muito obrigado pelo seu tempo, muito sucesso na sua carreira, tá? Não esqueça dos mais humildes, né, quando você estiver lá em cima. E é isso, mas eu sei, eu te conheço de muitos anos, sei que você é essa pessoa aí que não vai mudar, com certeza. Então, te desejo muito sucesso na sua carreira, tanto como cineasta, quanto como escritor, né, produtor cultural, e quando tiver novos livros, novos filmes para lançar, né, nos avise que a gente volta a conversar novamente, até esse papo gostoso aqui. Ismael, eu que agradeço assim, a sua atenção, seu entusiasmo, seu apoio, o espaço que você proporciona. Quero desejar a você também sucesso e espero reencontrá-lo em breve, né? Para a gente conversar por mais tempo, relembrar os velhos tempos, né? E jogar com certeza fora, estreitar a amizade. Espero que isso aconteça o mais breve possível. Eu vou entrar em contato contigo depois no privado para ver os livros que eu não tenho ainda, viu? E para adquirir aí. Então tá, muito obrigado, Aldenor. Grande abraço e até a próxima. E para você, muito obrigado pela audiência, de estar acompanhando aqui o programa Pauta do Dia, aqui pela Web Rádio Opinativa, tanto pelo nosso site, opinativa.net, aqui pela live do Facebook, e também pelo nosso aplicativo. Então, muito obrigado e até o próximo programa.